Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Boa noite, seja bem-vindo no nosso encontro para celebrar Dia das Mães. Se você é mãe, hoje nós temos uma programação toda especial voltada para você. Tanto a mensagem como haverá também uma homenagem no final deste culto para as mães da nossa igreja e também para as mães que nos assistem. Que Deus possa abençoar a todos, não só as mães, mas todas aquelas pessoas que também estão assistindo este culto. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores.
fazer uma leitura da Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 2. É a oração de Ana, aquela que pediu a Deus que desse o privilégio de ser mãe e ao mesmo tempo dedicou o seu filho ao próprio Deus que deu essa oportunidade. Ouçam. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Verso 6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Que Deus possa acrescentar esta palavra em nossos corações. Gostaria nesse momento orar por todas as pessoas que estão assistindo e também lembrar que nós estamos ainda vivendo um momento muito difícil da pandemia. Mas temos que continuar confiando que Deus está nos abençoando, nos protegendo, nos dando oportunidade de podermos ser vacinados e que Deus também dê sabedoria e entendimento para aquelas pessoas que estão cuidando dos que estão doentes, que estão nos hospitais. Nós queremos lembrar aqui, inclusive, da Laine, minha prima, juntamente com a sua irmã Márcia e a sua mãe Corina.
Oremos. Senhor Jesus, queremos agradecer porque podemos, através deste encontro que temos semanalmente, podemos te adorar e engrandecer o seu santo nome e ao mesmo tempo ser abençoado por ti. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja com cada pessoa que está agora assistindo este culto, que eles possam ser, ó Deus, iluminados pela sua sabedoria divina. E queremos, ó Deus, colocar em suas mãos a Laine, a Márcia e a Corina, principalmente a Laine e a Márcia que estão hospitalizadas, ó Pai. Esteja com elas, protegendo-as, dando a elas aquilo que elas precisam, que os médicos, as enfermeiras possam cuidar muito bem dessas queridas irmãs e que elas possam em breve estar juntamente com seus queridos parentes. E queremos, ó Deus, estender essa oração também para todas as pessoas que estão hospitalizadas, pelos médicos, enfermeiras que estão ali na frente, ajudando e cuidando dessas pessoas. Dê a elas, ó Deus, entendimento, sabedoria, capacidade mental e também, Deus, que eles possam ter disposição física e espiritual para enfrentar tudo isso. Ó Deus, esteja com os nossos governantes, autoridades de todas as áreas que podem, ó Deus, nos ajudar nesse tempo de pandemia. Esteja também com as pessoas que estão tendo dificuldades com o seu trabalho ou que estão tendo problemas financeiros. Dê sabedoria a todos, pessoas que estão com problemas de relacionamento, que possam, Deus, buscar a sabedoria para cuidar de si mesmo e das pessoas que estão ao seu redor. Esteja com a nossa igreja, que possamos em breve estar, ó Deus, abrindo e tendo esses cultos presenciais. Eu te peço tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não existe nada melhor que ser amigos de Deus.
Vamos ouvir nesse momento Mateus Lourenço Feliciano, meu filho, que mais uma vez está aqui nos trazendo mais uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Agora direcionado principalmente para as mães que estão agora nos ouvindo. Vamos ouvi-lo. Olá a todos e todas, eu sou Mateus Feliciano, sou pastor, professor de teologia e o Dia das Mães está chegando e hoje a nossa reflexão vai ser nessa direção, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da maternidade e o tema que eu pensei é a mãe, a rainha do lar, né? Não no sentido do lar, a mãe que é dona de casa, porque existem várias profissões, né? Cada mãe tem a sua profissão, dona de casa também, né? Uma profissão, mas não nesse sentido da profissão, mas pensando na rainha do lar, aquela que dá uma base sólida para o lar, né? Para a família, nesse sentido que eu quero tratar. E para isso eu pensei na história de Moisés, tanto na mãe de sangue de Moisés, como na mãe adotiva de Moisés, né? A filha do faraó, né? Que nos textos bíblicos acaba não citando o nome dela. E antes da gente entrar no texto especificamente, queria só dar um pano de fundo, né? Do que está acontecendo na época, para que a gente possa poder refletir melhor sobre esse tema, né? Da mãe sendo a rainha do lar, ou sendo a base sólida para a família, né? Bem, a gente vai falar então do nascimento de Moisés, que está lá no Êxodo, e aqueles acontecimentos, eles ocorrem em torno de 1500 anos antes de Cristo, né? Então a gente está falando de um tempo bem remoto, bem antigo, uma cultura muito diferente, uma cultura oriental, e num tempo muito antes do nosso, né? Então a gente precisa guardar, né, algumas questões culturais aqui para a gente poder pensar, né, nesse tema, né, de uma forma que a gente possa trazer aqueles ensinamentos para o nosso tempo, né? Lá em Êxodo 6, no versículo 20, para a gente dar uma introdução, lá na parte A vai falar o seguinte: Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Então, só para a gente se situar aqui, a mãe de Moisés é Joquebede, né? Para a gente poder ter essa noção aqui. E aí a gente tem também aqui, eu peguei alguns dados históricos sobre a mãe adotiva de Moisés, né? A princesa, né? A filha do faraó, que mais adiante acabou se tornando a rainha do Egito, inclusive, né? Acharam, né, o corpo dela, né, a múmia dela, ela foi mumificada como os grandes líderes, reis e rainhas do Egito. Então acharam a múmia dela e está bem preservada. Então, um pouco dessa história arqueológica do que aconteceu com Moisés, a gente tem esses dados, né, da arqueologia também preservados para a gente poder pensar um pouco, né, no que aconteceu na época. Então acho que é um dado importante, né? Fica uma curiosidade pra gente. Se você tiver curiosidade, pode pesquisar também na internet, você vai achar essa múmia dela, tá? No texto propriamente dito, então, a gente vai lá pro capítulo 2 do Êxodo, e eu vou ler alguns trechos. Eu vou começar com o versículo 1 a 4, Êxodo 2, de 1 a 4, e fala o seguinte: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Bem, então nós estamos aqui falando então de Joquebede, que é mãe de Moisés, e fala aqui de que ela casou com alguém da mesma tribo, né? E você talvez vá lembrar que tinha uma ordem do faraó para matar todas as crianças menores de 1 ano, né?
matar os recém-nascidos, essa era a ideia, né? Tinha ali todo um projeto político, né, em torno disso, para que os filhos hebreus, né, ou os hebreus não crescessem como estava crescendo muito ali no Egito, né? Vamos lembrar lá atrás, né, José ele vai escravo para o Egito, estabelece a família dele ali, traz inclusive os seus pais e os seus irmãos, e ali o povo hebreu vai crescendo até que se torna uma população muito grande dentro do Egito, e apesar de serem escravos, eles eram muito fortes e estavam crescendo, né? Então o faraó, com medo disso, mudou, né, o faraó da época de José, com medo disso ele coloca essa lei de matar todos os recém-nascidos filhos dos hebreus. E aí Moisés nasce, Joquebede, claro, como toda mãe, ou grande parte das mães, tem ali aquele amor, aquele carinho por aquele filho, e claro, ela não quer que ele morra, então ela esconde ele para que os egípcios não matassem Moisés, né? E é interessante a gente pegar outros textos bíblicos que vai falar um pouquinho sobre isso, e lá em Hebreus, no capítulo 11, né, versículo 23, ali fala dos heróis da fé, né? A gente é conhecido na teologia como os heróis da fé. A gente tem um trecho que fala sobre Moisés e sobre esse nascimento. Fala o seguinte, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. A gente vê aqui no texto de Hebreus exaltando a coragem dos pais, tanto do pai como da mãe. Mas no texto de Êxodo, ele enfatiza que, falando da Joquebede, da mãe de Moisés, e fala, né? Ela engravidou e deu à luz um filho, lá no versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E aí, quando já não podia mais esconder, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então, a gente percebe aqui 3 características de Joquebede que são características que quase que naturalmente as mães têm, mas mesmo que venha naturalmente, as mães, claro, como todo ser humano, precisa alimentar, que é a coragem, proteção e fé. Então a gente tem a lei aqui dizendo que todo filho que nascesse tinha que ser entregue para os egípcios. E aí Joquebede, essa mãe, ela tem a coragem de enfrentar os egípcios, a lei, e não entrega o seu filho para os egípcios, né? E protege o seu filho. O que eu acho interessante pensando nos nossos dias, né? Nós temos algumas leis ou implementação de algumas leis que em certos contextos fazem sentido, né? Quando a gente fala da lei da palmada, a questão do aborto. Claro que eu não quero falar sobre a questão em si, só estou citando para a gente pensar no nosso tempo, né? Mas, por vezes, a mãe, não só a mãe, os pais, mas pensando aqui na figura da mãe por causa do Dia das Mães, as mães às vezes vão ter essa coragem de enfrentar algumas leis. E não digo não apenas somente as leis estatutárias, as leis que estão, né, na nossa Constituição, mas também um certo tipo de lei moral, ética da sociedade, que de alguma forma também, às vezes, a gente precisa tomar essa coragem, pensando na figura da mãe, para a proteção dos filhos, né? Então, às vezes, essa coragem que a mãe precisa ter, e muitas mães têm, ela é importante para a proteção e preservação dos filhos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é muito comum a gente ter as mães solteiras, e infelizmente mais comum ainda nas periferias, em lugares mais carentes, né? Onde as mães às vezes têm 2, 3, 4, 5 filhos morando num barraco apertado, com pouco espaço, tendo que trabalhar o dia inteiro e muito, recebendo pouco para sustentar muitos filhos. Essas mulheres são muito corajosas e estão ali
protegendo os seus filhos. Então a gente percebe essas características que a gente vê em Joquebede em muitas mães ao nosso redor. E como essa coragem dessas mães fazem diferença na vida dos filhos. Como esses filhos, ao crescerem, conseguem manter uma ligação pela mãe que às vezes não tem com o pai, muitas vezes por culpa inclusive dos pais que abandonam ou que não cuidam direito, enfim. Né? Claro que não estou falando aqui que todo pai é assim, mas essa realidade é muito presente no nosso Brasil e muito também presente na periferia também, né? Claro que não é só lá, mas pensando num público mais fragilizado, aonde vai precisar de muita atenção nossa sociedade, nós da sociedade, olharmos e percebermos isso ao nosso redor. Então essas mães, elas têm coragem suficiente para poder tomar decisões difíceis, para poder proteger e cuidar, né, dos filhos. E essa fé, né, que a gente vê aqui no texto de Hebreus, como o autor de Hebreus reforça a fé dessa mãe, como a fé ela é importante, né? Não a fé em qualquer coisa, mas uma fé sólida, uma fé que você tem consciência, você tem base para essa fé, né? Como Jesus vai falar que ele é a rocha, né? Alguns constroem casas na beira do mar, onde o vento bate, a chuva bate e leva embora, na areia. Mas essa casa construída na base, né, na rocha que é Jesus, essa fé, ela faz uma diferença incrível. Quantos artistas, celebridades, até mesmo crentes, pessoas que têm uma fé muito sólida, homens, mulheres, que relatam como a fé das suas mães foram importantes para o seu crescimento. Então, mães, entendam que a sua fé ela vai ser muito importante também na criação dos seus filhos. Essa fé sólida, em algo sólido, em algo concreto, no que eu quero dizer, aquilo que tem base, que tem sustentação, reforçando aqui o texto de Jesus, né? Mais para frente, o texto de Êxodo 2, versículos 5 a 8, vai falar o seguinte: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Bem, então aqui a gente tem Moisés que desce o rio Nilo e acaba se encontrando com a filha do faraó, que tem misericórdia e acolhe aquela criança, né, vindo de um cesto que ela não sabia nem de onde veio, mas ela assumiu aquele filho, né? O que eu acho interessante nessa adoção, né, que a princesa, que a filha do faraó assume com Moisés, ela mostra muito da nossa sociedade, né? Existem alguns discursos moralistas em torno da família no nosso tempo, né? Como se tivesse uma configuração perfeita de família. E se a gente olha para a Bíblia, tanto do Antigo Testamento até o Novo Testamento, existem, claro, alguns padrões ou alguns conselhos de Deus sobre como ser uma família que tenha um mínimo de dignidade, né? De honra, mas a gente percebe configurações as mais variadas na Bíblia, né? Inclusive configurações, quando pensa no Antigo Testamento, em mais de uma esposa, mais de uma mulher, enfim, né? Mas o que eu acho interessante nesse texto, que mostra um pouco para nós da nossa cultura, que existem várias configurações familiares e que dentro dessas configurações a gente tem que tomar um cuidado para não trazer um moralismo para dentro disso. Então, por exemplo, quando a gente tem uma mãe solteira, muitas vezes dentro da sociedade ela é má vista na sociedade. E às vezes até culpada de ser mãe solteira, e às vezes o pai abandonou, e que culpa ela tem se o outro fez uma escolha talvez equivocada, né? Ou então
essa questão da mãe adotiva. Tem mulheres que não podem ter mãe e adotam crianças, o que é também algo muito difícil, né? Você adotar uma criança. Tem vários amigos que adotaram crianças e relatam um pouco dessa dificuldade, ao mesmo tempo relatam como é importante e como essas crianças abençoam e acabam se tornando adultos, né? Abençoam a família. Então, acho que uma das grandes lições desse texto, desse trecho, é a gente pensar que mãe é quem cria. Né? Mãe é quem realmente assume esse amor pelo filho, pela filha. E a gente já viu vários casos na nossa sociedade de mães que colocaram seus filhos no lixo, mães que esqueceram o filho no carro e foi pra balada. A gente tem várias coisas assim e a gente percebe isso. Mãe é quem cria. Mãe, no final, não é exatamente a de sangue. É claro que o sangue vai fazer muita diferença também, mas mais importante do que isso é a mãe que cria, que tem amor pelo filho, né? Nós estamos aqui em 2021, é o tempo que eu estou trazendo esse sermão, e a gente teve um caso recente, né, de uma criança, né, onde a mãe até agora parece que foi um pouco conivente com os abusos do padrasto, que é o marido dela, né, que era padrasto do filho, e o padrasto bateu tanto no filho que matou. E aí esse texto faz muito sentido. Mãe é quem cria, né? Essa criança era filho natural dela, mas eu não sei o que faltou aqui para ela poder proteger aquela criança. No final, essa criança ficou desprotegida e por isso faleceu. Como é importante mães que amam, mães que criam seus filhos, independente se é de sangue ou não. Não importa a configuração da família, se é separado, se é divorciado, o que importa nesse texto, traz isso à tona, é esse amor que a mãe tem e a proteção e o cuidado que tem. Para a gente caminhar para o final, no texto, Êxodo 2, o versículo 9 e 10. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então a gente percebe aqui um cuidado de Deus com essa mãe, com Joquebede, também um cuidado com Moisés, é claro, mas a gente percebe que Joquebede abriu mão do seu filho para que seu filho vivesse. Ela abriu mão completamente do filho, não porque ela não amava Moisés, não porque ela não era cuidadosa, não porque ela não protegeu, ao contrário, ela fez tudo isso exatamente para cuidar e proteger o seu filho. E pela fé, ela percebeu um agir de Deus, uma orientação de Deus para fazer o que fez. É claro que se ela ficasse insegura ou que se ela não percebesse que aquilo não era de Deus, provavelmente ela não faria isso, mas ela toma essa decisão pela fé, como vai dizer aqui o texto de Hebreus. Fé não em qualquer coisa, mas uma fé em Deus. Não a fé no sentido positivista, que ela faz e crê que tudo vai dar certo. Não é isso. Uma fé em Deus eu tenho essa direção de Deus e vou fazer exatamente o que Deus quer, por mais absurdo às vezes que pareça. E ela toma essa atitude extrema de colocar um filho no cesto e colocar no rio, mas porque ela tinha fé. E Deus honra as mães que cuidam dos filhos. Às vezes, essa honra, às vezes as mães podem esperar uma honra no sentido de os filhos tomarem os caminhos que a gente quer. Os filhos tomarem o caminho que as mães querem. Às vezes tem mães que criam muito bem os filhos, que amam, cuidam. Os filhos às vezes tomam caminhos ruins, caminhos às vezes que as mães não querem. Não quer dizer que Deus não está te honrando. Não quer dizer que as decisões que o filho ou a filha tomou, e às vezes decisões equivocadas, quer dizer que Deus não está honrando a mãe. Não é isso. Mas uma mãe que busca em Deus cuidar do filho, e mesmo que o filho ou a filha tome caminhos ruins, ela consegue ter de Deus uma tranquilidade, uma segurança, uma paz, dizendo: eu fiz a minha parte, eu fiz o que poderia fazer,
E por mais certo que a gente faça, é claro que a gente vai errar, mas por mais correto que a gente trate os nossos filhos e cuide, eles são responsáveis pelas decisões deles. Isso não quer dizer que Deus está desonrando as mães, não. Mas se nós buscarmos em Deus, se as mães buscarem em Deus, Deus me honre, porque eu tentei fazer o melhor para os meus filhos, e mesmo que eles tenham tomado caminhos ruins, me dê segurança, paz, tranquilidade para eu guiar a minha vida, inclusive para continuar cuidando e acompanhando os meus filhos. Minha conclusão: mãe cria filhos para o mundo. Parece uma frase óbvia, né? Parece um verbete óbvio, mas às vezes a gente não tem essa consciência, ou às vezes a gente quer entregar e não consegue, e às vezes não entende que tem que largar, ou no sentido não de abandonar, mas largar, de ajudar na independência dos nossos filhos, para eles tomarem os caminhos e as decisões que eles precisam tomar, né? Para encerrar, eu queria ler um pequeno trecho de uma poesia de José Saramago, que fala um pouquinho sobre isso, para a gente encerrar a nossa reflexão. Tem um trecho de José Saramago, ele fala o seguinte: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é expor-se a todo tipo de dor, principalmente o da incerteza de agir corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Quero orar por você, mãe, ou por você, pai, que precisa ser mãe na falta de uma mãe. Ou vó e vós, que às vezes tem que ser mãe também. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que nos aconselha, que nos consola, que nos orienta. Quero pedir por todas as mães, Pai, nesse Brasil, nesse mundo, as mães aqui na igreja, na comunidade Batista em Conchal. Pedimos as tuas bênçãos sobre as mães, Pai. Num tempo tão, às vezes, confuso na criação de filhos, nós queremos pedir, Pai, que essas mães possam buscar sabedoria em Ti na criação dos seus filhos, que possam ter o mínimo de ajuda dos seus familiares, dos pais, para que os nossos filhos possam ser criados da melhor forma possível, Pai. E dê consolo àquelas mães que precisam, às vezes mães que perderam seus filhos, e nesse dia das mães, às vezes está com o coração machucado. Quero te pedir também pelos filhos e filhas que às vezes já perderam as suas mãezinhas, e nesse dia fica com o coração tão apertado, mas que o Senhor traga consolo para essas pessoas também, em que de alguma forma possa ser um dia, sim, de celebrar, de reviver memórias, que possam também fazer bem, apesar de às vezes até trazer tristeza, mas que de alguma forma possa trazer reflexão para todos nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Espero que Deus tenha abençoado a cada uma de vocês e todos nós que estamos participando deste culto com esta mensagem do Mateus. Muito obrigado, Mateus. Eu gostaria agora que todas as mães que estão nos assistindo e as mães que pertencem à nossa igreja sejam homenageadas nesse momento e que Deus possa honrar a cada uma de vocês nessa missão que vocês tiveram de ser mãe e vocês se sintam abençoadas por Ele. Muito obrigado pela missão que vocês tiveram por cada um de nós, filhos. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela
ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês se sintam abençoados e durante essa semana Deus possa estar com cada um de vocês protegendo de todo mal. E não se esqueçam, na quarta-feira nós temos o nosso encontro para orar às 19h30. Você pode trazer seu pedido ao vivo ou me mandar através do WhatsApp ou mesmo do próprio Facebook o seu pedido ou o seu agradecimento e nós estaremos orando ao vivo o seu pedido. Participe conosco, quarta-feira, a live no Facebook às 19h30. E domingo que vem, às 19h45, estaremos aqui aguardando você mais uma vez no nosso encontro para celebrar. Até lá!